Olá, sejam bem-vindos à aula de número 16 do curso de Mecânica dos Sólidos. Hoje nós vamos começar um assunto novo, né? Vamos falar de flexão. Tá? Então começamos esse assunto falando sobre deformação na flexão. Tá? Então vamos imaginar uma viga, e nessa viga nós vamos traçar linhas imaginárias, tá? Algumas longitudinais e outras transversais, tá? Então eu vou ter essas linhas aqui, que são as linhas longitudinais, tá? E eu vou ter também essas linhas, que são as linhas transversais, tá? Então essa aqui é a direção principal da viga, tá? E essas linhas perpendiculares a essa direção longitudinal são as nossas linhas transversais que representam para a gente as seções transversais dessa viga aqui, tá? A essa viga nós vamos aplicar um momento de flexão, ou seja, um momento fletor. E aí é importante fazer uma observação aqui, que tudo que a gente vai falar aqui é válido somente para o momento fletor que é aplicado em torno de um eixo que é perpendicular a algum eixo de simetria da seção transversal da viga, tá? Então, ó, eu tenho aqui uma viga, né? Eu tenho aqui a seção transversal dela, tem um formato qualquer, uma geometria qualquer, mas que tem aqui um eixo de simetria, que no caso aqui é o eixo Y, tá? Então, para que o que a gente vai falar a partir de agora seja válido, eu preciso aplicar um momento em torno do eixo que é perpendicular a esse eixo de simetria, que no caso aqui é o meu eixo Z, né? Então, nessa viga aqui, né, eu só teria momento fletor se fosse um momento fletor aplicado em torno de Y ou em torno de Z, né? Mas para a gente só vai ser válido aqui se eu aplicar em torno de Z, porque Y é um eixo de simetria e Z é perpendicular a Y. Não seria válido, por exemplo, se eu aplicasse em torno de Y, porque Y é perpendicular a Z, mas Z não é um eixo de simetria. Tá? Então essa já vai ser uma premissa básica que a gente vai estabelecer bem aqui no início, tá? A teoria que a gente vai desenvolver só é válida se eu estiver tratando de um momento fletor aplicado em torno de um eixo que é perpendicular a um eixo de simetria da seção transversal, tá? Estabelecemos isso aqui. Bom, e após, né, aplicar esse momento fletor, como vai ser o comportamento dessa viga em termos de deformação, né? Ela vai se flexionar, né? Ela vai sofrer o que a gente chama normalmente de flexão, né? Ela vai apresentar esse formato flexionado aqui, tá? E o que acontece mais especificamente com as nossas linhas, né? Com as linhas que nós traçamos aqui. Bom, as linhas longitudinais elas vão se tornar curvas, né? Então as linhas que antes eram retilíneas, agora elas são curvas, né? Elas vão acompanhar o flexionamento, né, da viga, tá? E as linhas transversais, né? Essas linhas aqui perpendiculares à direção longitudinal da viga, elas vão se manter retas, né? Elas vão se manter retilíneas, mas elas vão rotacionar, né? Então, ó, eu tinha todas as linhas aqui transversais paralelas umas em relação às outras, né? E perfeitamente verticais. Quando eu flexionar a viga, quando eu aplicar um momento de flexão nessa viga, elas vão se manter retas, tá? Mas agora elas vão rotacionar, tá? E mais, elas vão se manter perpendiculares à linha longitudinal, tá?
Mas então como é que eu posso, se elas vão rotacionar, como é que elas vão manter o ângulo com o eixo longitudinal? Simples, lembrando que o eixo longitudinal ele já não é mais uma reta após a deformação, ele já é uma curva, tá? Então, os ângulos entre agora essa curva e as seções transversais, eles vão se manter retos, né? Continuam sendo ângulos de 90 graus, tá bom? Então, a partir disso, eu posso também pensar em um outro efeito em termos de deformação que é muito importante dentro da flexão, tá? O que acontece com a minha viga? As fibras no topo dessa viga, né, elas vão estar comprimidas, né? Quando eu flexiono, isso é bem, como eu posso dizer, intuitivo, né? Se a gente imaginar uma viga flexionando dessa maneira que está mostrada aqui, é bem intuitivo a gente imaginar que a parte de cima, né, o topo, as fibras no topo dessa viga, elas vão estar comprimidas, né? Enquanto que as fibras na superfície, né, na face inferior aqui da viga, elas vão estar tracionadas, né? Isso, gente, é um exemplo que a gente está dando aqui, né? Essa questão de estar comprimida em cima e tracionada embaixo. Poderia estar acontecendo exatamente o oposto, né? Isso está acontecendo porque eu estou aplicando um momento nesse sentido, né? E eu tenho aqui a concavidade da viga para cima. Então, numa face onde eu tenho uma concavidade, eu vou ter a compressão do material. E na outra face, né, eu vou ter a tração. Se eu aplicasse um momento no sentido oposto aqui, né, e a viga se deformasse, né, se flexionasse com a concavidade para baixo, né, então eu teria o oposto. Eu teria compressão na face inferior e teria tração na face superior, tá? Mas a gente vai ficar usando aqui nessa aula esse momento aqui, essa configuração em termos de deformação, tá? Esse momento nesse sentido que causa a deformação da viga dessa forma aqui, tá? Então a gente vai convencionar durante a aula que a viga vai estar sempre comprimindo em cima e tracionando embaixo. Bom, se eu tenho numa região da viga compressão e numa outra região tração, então é de se imaginar que eu tenha ao longo então da altura, né, dessa viga, uma transição entre compressão e tração, né? Se eu tenho uma transição entre compressão e tração, é de se imaginar também, né, que em algum momento ao longo desse comprimento, eu vou ter o ponto de virada entre tração e compressão. Esse ponto de virada é um ponto onde eu não vou ter nem tração e nem compressão, né? Porque é o ponto onde eu estou fazendo a transição entre os dois estados. A esse ponto, né, a essa posição da altura, eu chamo de linha neutra, tá? Que é essa linha verde aqui. Eu posso adiantar para vocês que a linha neutra, que agora a gente já sabe que é o ponto dentro da viga onde eu não tenho nem tração e nem compressão nessa situação de flexão, eu posso adiantar, e a gente vê isso melhor depois, que essa linha neutra ela vai passar pelo centroide da seção transversal, né? Então, nessa linha neutra, eu tenho uma neutralidade de forças normais. Isso mesmo, porque a flexão, pelo que a gente já viu, né, ela vai causar na viga tanto tração quanto compressão. E tração e compressão são efeitos de forças normais. O que significa que a flexão ela gera forças normais internas na viga, né? Só que diferente do que a gente já estudou lá em carga axial, agora ela vai gerar tanto forças
de compressão quanto forças de tração. Ou seja, ela vai tanto alongar quanto encurtar, né, a viga. Agora, em regiões diferentes. Nesse caso aqui, por exemplo, ela está encurtando os segmentos de reta aqui, né, no topo da viga, enquanto ela está alongando os segmentos de reta na base dessa viga aqui, tá? Então, a flexão, o momento fletor, ele vai gerar esforços normais internos na viga, esforços normais na direção longitudinal, tá? O que já dá para adiantar também, por consequência, né, que o esforço de flexão vai gerar deformações normais e tensões normais na viga. A diferença do que a gente já estudou lá na carga axial é a natureza dessas deformações e tensões e a maneira como elas se distribuem dentro de uma seção transversal. E é isso que a gente vai começar a estudar agora. Bom, já a partir do que a gente comentou até esse momento, a gente pode parar um pouquinho para lembrar e estabelecer 3 pontos importantes aqui, tá? O primeiro ponto que a gente já falou é o eixo longitudinal, né, que é o eixo que está dentro da superfície neutra. Olha bem, por que eu estou chamando de superfície neutra quando eu chamei anteriormente aqui de linha neutra? Eu chamei aqui de linha neutra porque eu estou visualizando a viga de uma perspectiva plana, né, bidimensional. Eu estou vendo a viga de uma vista lateral aqui, tá? Se eu imaginar essa viga agora adicionando uma dimensão a ela e trazendo ela agora para 3 dimensões, essa linha aqui ela também ganha uma dimensão, né? E quando a gente dá uma dimensão a mais para uma linha, ela se torna o quê? Um plano, né? Então, se eu visualizar agora essa viga não mais como uma visão plana, lateral da viga, visualizar ela de forma tridimensional, né, como se eu fosse saindo do quadro, essa linha ela também vai sair do quadro e vai se tornar um plano ou uma superfície. Então, quando a gente está falando da estrutura em 3 dimensões, na realidade a gente não tem uma linha neutra, a gente tem uma superfície neutra atravessando a viga, tá? Então, o eixo longitudinal, como eu já falei, ele está dentro da superfície neutra. Né? Eu falei anteriormente que o eixo longitudinal coincide com a linha neutra, né? Mas, na verdade, o eixo, mesmo em 3 dimensões, ele continua sendo uma linha, né? Ele continua sendo um eixo. Então, ele está contido dentro da superfície neutra. E se ele está contido dentro da superfície neutra, significa que a ele não são aplicados nem esforços de tração, nem de compressão. Se não tem nem tração nem compressão, o que acontece com ele? Ele não sofre qualquer mudança de comprimento, tá? Se não tem tração nem compressão nele, então ele não está alongando nem encurtando. Então ele não sofre nenhuma mudança de comprimento, apesar dele sofrer uma mudança de forma, né? Porque o eixo longitudinal que antes seria retilíneo, após a flexão ele vai se transformar numa curva, mas essa curva ela vai continuar mantendo o seu comprimento. Por quê? Porque ela mudou de forma, mas ela não está tracionada nem comprimida, tá? Então ela não alongou nem encurtou, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo é as seções transversais da viga, que eram planas antes da deformação, elas vão permanecer planas, tá? Então eu não tenho uma alteração nessa característica, né? E vão permanecer também perpendiculares ao eixo longitudinal, né? Que a gente já falou também. Então o que acontece com elas? Elas são planas e perpendiculares ao eixo transversal e elas vão se manter assim. O que vai acontecer com elas é que agora elas vão sofrer uma rotação em relação à posição original delas, tá bom? Devido à flexão. E por último, a gente vai considerar também que qualquer deformação das seções transversais dentro dos seus próprios planos, ou seja, a gente falou que elas não vão perder, né, a característica plana, mas elas podem se deformar dentro do plano,
né? Mas qualquer deformação dentro do plano que essas seções transversais sofrerem, a gente vai considerar como desprezível, tá? Então a gente vai desprezar, desconsiderar essas deformações, tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar uma viga como essa aqui, ó, tá? E aí a gente vai cortar um pedacinho dela. Vamos cortar aqui e vamos cortar aqui e vamos pegar essa fatia, né, esse trechinho de viga de largura aqui infinitesimal, que eu vou chamar de ΔX, tá? Então tem uma largurazinha ΔX, é uma fatia da viga lá do início da aula, tá bom? Então ela tem um eixo longitudinal e nesse eixo longitudinal eu tenho um segmento de reta interno aqui que a gente já sabe, coloquei até em verde aqui, ele é no caso aqui, a nossa linha neutra. Então a gente sabe que a linha neutra passa aqui no eixo longitudinal. Então esse segmento aqui, que tem comprimento também ΔX, né? Ele é um segmento da linha neutra, tá? Da viga. E eu vou pegar um outro segmento qualquer aqui acima da linha neutra, que eu vou dizer que ele tem largura ΔS, que nesse momento aqui é igual a ΔX, né? A viga está no momento inicial ali, indeformada, eu ainda não apliquei a flexão, né? O momento fletou nela. Então as seções transversais, ó, elas são paralelas entre si, significa que qualquer segmento de reta aqui, ó, que eu risque entre as seções transversais, ele tem o mesmo comprimento. Então esse ΔS aqui, nesse momento, ele é igual a ΔX. E esse segmento de reta, ele está distante da linha neutra, uma distância aleatória também, qualquer y, tá bom? E o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar uma flexão, vou aplicar um momento fletor nessa viga e eu vou verificar o que vai acontecer com esse segmento, com essa fatia de viga aqui. Então, ó, apliquei o momento, o que aconteceu? As seções transversais, elas rotacionaram, né? Tudo que está acima da seção transversal, aconteceu o quê? Comprimiu, né? Não é isso que a gente convencionou lá no início, que tudo que está acima, nessa situação que a gente está estudando, tudo que está acima da linha neutra, comprime, e tudo que está abaixo da linha neutra, traciona, né? Então, todos os segmentos agora acima da linha neutra, eles sofreram um encurtamento, porque eles estão sob a ação de forças normais, né, de compressão. E os segmentos que estão abaixo da linha neutra, todos eles sofreram um alongamento, porque também estão submetidos a forças normais de tração, tá? Então, olha só, o segmento ΔS, né, que eu selecionei, ele agora não tem mais o comprimento ΔS. Agora ele tem um comprimento diferente que eu vou chamar de ΔS linha. Mas percebam aqui que o comprimento do segmento aqui, ó, que está sob a linha neutra, ele se mantém o mesmo. Por quê? Porque na linha neutra eu não tenho nem tração e nem compressão. Se eu não tenho nem tração nem compressão, então eu não tenho alongamento nem encurtamento, não tenho variação, né, no comprimento. A gente sabe que o que causa variação no comprimento de um segmento de reta são a aplicação de forças normais. Como eu não tenho nem tração nem compressão, então não tenho nem alongamento nem encurtamento, a linha neutra, o segmento dela aqui que media ΔX, continua medindo ΔX. Mas o segmento que está lá em cima, ó, distante y, ele já não mede ΔS, ele mede ΔS linha, tá? E agora, uma outra coisa que a gente pode observar também é que as seções transversais, que inicialmente eram paralelas entre si, agora elas já não são mais paralelas. Por quê? Porque elas rotacionaram, né? E elas não rotacionam uniformemente, né? Então agora elas já não são mais paralelas. Então se eu traçar, né, um segmento de reta seguindo, né, a partir das seções transversais, né, aqui, a partir dessa, né, um prolongamento dessas seções, se eu prolongar elas aqui, essa aqui e essa aqui, elas vão se encontrar, esses prolongamentos vão se encontrar
em algum ponto, já que essas retas não são mais paralelas entre si, né? Então, por mais que essa rotação, né, das seções transversal seja muito pequena, mas a gente garante que o prolongamento dessas seções, né, eles vão se encontrar em algum ponto ali, que eu vou chamar aqui, ó, de ponto O', como se fosse uma origem aqui, tá bom? E a distância desse ponto até a linha neutra eu vou chamar de ρ, né? Ou raio de curvatura. Né? Então, o raio de curvatura é essa distância aqui do ponto de encontro, onde os prolongamentos das seções transversais se encontram, até a linha neutra. Tá bom? E agora, gente, o que interessa para a gente aqui, já que a gente está falando de deformação na flexão, é quantificar, né, medir qual é a deformação num segmento de reta aleatório, que é esse nosso segmento aqui. Né? Se a gente está falando de tração, compressão, alongamento, encurtamento, então a gente está falando de uma deformação normal. Né? E qual é o conceito de deformação normal? O conceito matemático é que a deformação normal é igual a variação no comprimento do segmento de reta, ou seja, o comprimento final dele menos o comprimento inicial, dividido pelo comprimento original, né? O comprimento inicial. Então, ó, qual é o comprimento final desse segmento? É ΔS', e o comprimento inicial era ΔS. Então, tenho ΔS' menos ΔS, dividido pelo comprimento original ΔS. Então, essa é a deformação, né, de um segmento de reta qualquer aqui, tá? Fora da linha neutra. Tá? Apenas o segmento dentro da linha neutra não vai se deformar. Em qualquer outra posição ele vai sofrer deformação. Tá? Eu posso agora expressar essa deformação em termos do raio de curvatura e desse ângulo aqui, né, um Δθ, que é o ângulo entre o prolongamento, né, o ângulo formado entre os prolongamentos das seções transversais. Como? Eu vou considerar, como a gente já considera, já fez várias vezes, que eu estou falando de valores muito pequenos de curvatura, né, de deformações pequenas, que a gente chama de deformação de engenharia. Né? Então eu vou considerar que esse ângulo aqui, ó, entre a seção transversal e a linha neutra, e a seção transversal entre o segmento aqui qualquer que a gente escolheu, seja um ângulo reto. Né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou, olha, ΔS', eu vou calcular como, né, ρ menos y, ou seja, a distância do raio de curvatura menos y, então daqui até a origem aqui, tá? Até o ponto aqui, o centro de curvatura, né? Multiplicado pelo ângulo entre esses dois prolongamentos. Então, estou considerando como se isso aqui fosse um triângulo retângulo, né? Onde eu tenho o meu ângulo reto aqui. Então, esse cateto aqui, né? Eu posso calcular como esse outro cateto aqui, que é o ρ menos o y, multiplicado pelo ângulo. Então, está aqui, ó, ΔS' é igual a ρ menos y, multiplicado pelo ângulo Δθ. E o comprimento inicial, né, que é esse segmento aqui, ó, né, da linha neutra, o comprimento inicial desse segmento aqui era igual ao comprimento da linha neutra. Então, eu posso procurar ele aqui pela linha neutra. Eu vou dizer que ele é igual, então, ao ρ, né, que é o raio de curvatura, multiplicado pelo ângulo Δθ. Então, eu transformo, né, essa equação nessa. Né? Já é uma equação utilizando, né, o raio de curvatura e o ângulo aqui entre os prolongamentos das seções transversais. Trabalhando isso aqui, eu deixo para vocês fazerem em casa, eu vou chegar nessa equaçãozinha aqui. Né? Eu vou dizer que ε é igual a menos y dividido por ρ. Antes da gente seguir, vamos lembrar para fixar o que é cada um aqui desses sujeitos nessa equação. Que essa é uma equação, pode parecer uma equação simples, mas ela é uma equação muito forte. Ela dá muita informação para a gente. A gente vai explorar um pouco ela aqui. Mas para a gente ter certeza que vai entender tudo, vamos lembrar do que a gente está falando aqui.
Epsilon é uma deformação normal. Que deformação normal, gente? É uma deformação normal que a gente calculou para um ponto qualquer da seção transversal que está fora da linha neutra, né? Que a gente sabe que na linha neutra eu não tenho epsilon algum, porque eu não tenho deformação normal. A linha neutra se mantém, né, indeformada. Então, epsilon aqui é a deformação normal, tá? Num ponto qualquer ali da seção transversal, né? Imagina que a gente está tratando de uma seção transversal específica. Epsilon é um ponto qualquer, né? Dentro da altura da seção transversal. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, em qualquer lugar, tá? Aqui, qualquer ponto. O y é a distância da linha neutra até esse ponto. Então, o y ele é o ponto que localiza para a gente, né? Ele é o ponto não, ele é o valor, né? Que localiza para a gente onde está o ponto que a gente está analisando. Então, a gente está analisando um ponto aonde? Aqui. Então, o y é o valor da linha neutra até o ponto que a gente está analisando. É aqui o ponto? Então, o y é a distância da linha neutra até esse ponto. Então, o y ele diz para a gente em que ponto, ao longo da altura da seção transversal, eu estou analisando. Né? Em que ponto eu estou procurando a deformação. Né? E o ρ é o quê? É o raio de curvatura aqui. Tá? É a distância entre a linha neutra até o ponto de origem aqui, tá? Eu posso chamar de centro de curvatura ou origem. O ponto de origem é ali entre no encontro entre o prolongamento, né, das duas seções transversais aqui da minha fatia de viga, tá? Então vamos lá. Quais as conclusões então que a gente pode tirar do resultado que a gente obteve aqui? Epsilon é igual a menos y dividido por ρ. Vamos analisar um por um aqui. Vamos começar pelo ρ. Ó, o ρ, gente, vamos tentar traduzir o raio de curvatura em termos mais palpáveis. Né? O que é o raio de curvatura? Como ele está relacionado, por exemplo, ao momento que eu aplico ou a rigidez da viga? Olha lá. Para isso, eu imaginei aqui a mesma viga em dois estados de flexão diferentes. Aqui eu tenho uma viga que está mais flexionada, ó, dá para perceber, né? Que ela está mais flexionada. Eu não vou falar deformada para a gente não confundir. Então eu vou chamar de flexionada. Ela está mais flexionada e essa outra viga que ela está menos flexionada. Ela está submetida a um grau de flexão mais baixo do que a primeira viga aqui. Né? Se a gente pegar aqui duas seções transversais quaisquer, aleatórias, tá? Essa viga ela pode continuar para cá e continuar para cá. Estou pegando duas seções transversais aleatórias aqui, tanto nessa quanto na segunda. Tá? Se eu pegar duas seções transversais e fazer o prolongamento delas, esses prolongamentos, nessa extensão da seção transversal, elas vão se encontrar num ponto que é o meu centro de curvatura aqui, minha origem. Né? E na outra viga, a mesma coisa vai acontecer. Só que dá para notar aqui o quê? Que na viga que está mais flexionada, os prolongamentos das seções transversais, eles vão se encontrar mais rapidamente. Por quê? Porque as seções transversais na viga que está mais flexionada, elas vão rotacionar mais. Lembra o que acontece com as seções transversais? Quando eu flexiono a viga, as seções transversais rotacionam. Então, quanto mais flexionada a viga tiver, mais rotação as seções transversais vão apresentar. E quanto mais rotacionadas as seções estiverem, mais cedo os seus prolongamentos vão se encontrar. Significa que quanto mais flexionada a viga, menor o raio de curvatura. Tá? Olha aqui nesse caso aqui de uma viga que está menos flexionada. Se ela está menos flexionada, então as seções transversais vão rotacionar menos. Né? Se vão rotacionar menos, os seus prolongamentos eles vão demorar mais a se encontrar. Tá? Por consequência, eu vou ter um raio de curvatura maior. Né? Então a gente estabelece aqui
que o raio de curvatura ele é inversamente proporcional ao nível de flexão, né? A deformação de uma maneira global da viga, deformação por flexão, né? Se ela está muito flexionada, então o raio de curvatura é menor. Se ela está pouco flexionada, então o raio de curvatura é maior. Tá, mas então, como eu posso relacionar agora o raio de curvatura com fatores mais ainda palpáveis para a gente, como o momento que eu aplico, né, e a rigidez da viga. Bom, em relação ao momento, quanto maior, né, quanto mais intenso, maior a intensidade do momento fletor que eu aplico na viga, né, também bem instintivo a gente imaginar que ela vai apresentar uma flexão maior, ela vai estar mais flexionada, né? Quanto maior o momento fletor que eu aplico, mais flexionada vai estar a viga. Eu estou aumentando o carregamento aplicado nela, né? E esse carregamento está gerando está gerando um momento fletor elevado. Então, um momento fletor alto gera uma viga bem flexionada, né? Não é legal falar em bem, mais, menos, mas é interessante para a gente tomar tentar conseguir visualizar um pouco isso aí comparativamente, tá? Então, perdoem aí a falta de, de rigidez ali teórica, tá? Então, assim, quanto maior o momento fletor aplicado, mais flexionada essa viga vai se apresentar, né? Então, se quanto mais flexionada, menor o raio de curvatura, então eu posso relacionar já também o raio de curvatura diretamente ao momento fletor. Então eu sei que quanto maior o momento fletor aplicado na viga, menor o raio de curvatura, né? E de acordo com a minha equação aqui, quanto menor o raio de curvatura, maior serão as deformações internas ali na seção transversal, a deformação normal. O que chega para a gente finalmente na conclusão de que quanto maior o momento fletor aplicado numa viga, maiores são as deformações normais nas suas seções transversais, o que faz bastante sentido, concorda? Eu posso fazer então essa ligação, costurar, né, esses vários fatores para chegar nessa conclusão que pode parecer até óbvia, né? E é um pouco óbvio realmente, mas é interessante como a gente pode conseguir fazer essa ligação usando essa equação, tá? E os conceitos que a gente já tem de anteriormente, né? Ou seja, fazer uma conclusão óbvia, mas agora com embasamento, né? Quanto maior o momento fletor que eu aplico numa viga, maiores serão as deformações normais que as suas seções transversais vão sofrer. Tá, mas não depende só do momento fletor, né, do carregamento que eu aplico numa estrutura, a maneira como ela vai se deformar, né? Ao mesmo caso aqui, para uma viga flexionada, não depende só do momento fletor que eu aplico, né, para a gente entender a maneira como ela se deforma. Porque essa viga também tem propriedades de rigidez. E aí, nesse caso aqui, eu vou colocar junto, né, tanto a rigidez geométrica, que a gente já sabe o que significa, né, quanto a rigidez mecânica, né, do material. Então, a rigidez geométrica é uma propriedade da seção transversal do elemento que define como aquele elemento vai responder a um certo esforço, um certo carregamento, né? E a gente vai ver mais tarde, nas próximas aulas, que propriedade geométrica é essa, né, que garante a rigidez geométrica à flexão para uma viga. A gente vai ver depois. E eu tenho a rigidez mecânica também, né, do material, que essa aí a gente já sabe qual é, né? Se eu estou falando de esforços normais, então a gente sabe que a rigidez mecânica relacionada à flexão vai ser o modo de elasticidade longitudinal, né? O nosso módulo de Young lá. Então eu estou colocando junto aí no mesmo balaio a rigidez mecânica com a rigidez geométrica da viga. Então a gente sabe também que quanto mais rígido o material,
menos ele se deforma, né? Ele consegue resistir melhor aos esforços aplicados nele. Então ele se deforma menos devido aos esforços, às cargas que estão aplicadas nele. Então, olha só, aqui a gente consegue traçar quais relações. Bom, quanto mais rígido, né, o elemento, tanto em termos de rigidez geométrica e mecânica, menos é também instintivo dizer que ele vai se deformar menos, então ele vai flexionar menos, né? Então, quanto mais rígido, mantendo um carregamento ali constante, quanto mais rígido for um elemento, menos ele vai se deformar, menos ele vai flexionar, né? Então, se ele flexiona menos, eu tenho um raio de curvatura maior, né? Porque se ele flexiona menos, as suas seções transversais elas vão rotacionar menos e então seus prolongamentos vão demorar mais a se encontrar ali num ponto, num centro de curvatura, tá? Significa que o raio de curvatura nessa situação ele é maior, né? Se o raio de curvatura é maior, então as deformações normais internas ali nas seções transversais do elemento vão ser menores, né? O que permite que a gente trace uma ligação direta entre a rigidez do elemento, né, e as deformações normais que se desenvolvem nas suas seções transversais, né? Uma relação inversa, né? Quanto maior a rigidez, ou seja, quanto mais rígido é o elemento, então menor vão ser as deformações normais internas ali nas seções transversais, o que também faz bastante sentido, o que também pode parecer uma conclusão bem óbvia, mas é interessante que a gente consiga embasar essa conclusão que é até bastante instintiva, né? A gente consegue imaginar essa situação e consegue chegar na conclusão que é óbvio que quanto mais rígido o elemento, menores as deformações que vão se apresentar, né? É óbvio que quanto maior o momento fletor que eu aplico, maiores vão ser as deformações que vão se apresentar, né? Deformações normais internas. Mas é interessante que agora a gente consegue embasar toda essa coisa aí que parece ser muito óbvio pra gente, tá bom? Então, essas são algumas das conclusões que a gente pode chegar a partir dessa equação bem simples aqui, mas ainda não acabou, tem mais. Em relação ao y, o que a gente pode dizer? Bom, a gente pode dizer que existe uma relação de linearidade entre a deformação normal e o y, que é quem? É a posição do ponto ali ao longo da altura da seção transversal que a gente está analisando, né? O que significa que a distribuição, a gente não falou que tem uma variação, né, da deformação normal, né, dentro da seção transversal, que essa deformação normal ela varia de tração num ponto para compressão no outro ponto, de acordo com o sentido ali do momento aplicado. A gente já sabia que tinha uma variação, a gente já sabia que as deformações elas não eram iguais, não eram homogêneas em toda a seção transversal, né? Mas a gente não sabia ainda qual era a natureza dessa variação, como é que ela varia, ela é linear, ela é parabólica, a gente não sabia, a gente não tinha falado isso ainda. Mas essa equação para a gente indica que essa relação aqui é linear, ou seja, a distribuição da deformação na seção transversal de uma peça flexionada, ela é linear, tá? Então, olha só, eu tenho naquela peça lá, eu tenho uma deformação no topo negativa, né? Porque a gente já convencionou anteriormente que as deformações de compressão, né, de encurtamento, elas são negativas. E eu tenho uma deformação positiva aqui na base, né? E que eu tenho um valor máximo de deformação positiva aqui e um valor máximo de deformação negativa, e que a ligação entre esses dois valores é feita de forma linear. Então eu traço uma reta aqui, né? E nesse ponto aqui,
onde dá para perceber, eu não tenho nem o valor positivo e nem o valor negativo, é o ponto onde ele cruza o eixo, aqui onde ele passa na deformação nula, é o meu ponto onde passa a linha neutra. Olha o y, que é a distância entre a linha neutra e um ponto qualquer, tá? Então, a gente já aprendeu, já entendeu aqui que a deformação, ela varia linearmente ao longo da altura da seção transversal de um elemento flexionado, né? E ela atinge valores máximos no topo e na base, né? De acordo com o sentido do momento aplicado, eu vou ter um valor máximo de compressão no topo, um valor máximo de tração na base. Ou eu posso ter o inverso, né? Se eu aplicar um momento no sentido contrário, né? E que num ponto aqui dentro, ao longo da altura, eu vou ter um ponto nulo de deformação, que é o ponto onde passa a linha neutra, tá bom? Então, olha só, o que eu vou fazer aqui também? Eu posso comparar, fazer uma regrinha de 3 mesmo, tá, gente? Entre a deformação num ponto qualquer, tá? Ó, lembra o nosso ponto qualquer aqui, ó, que é distante y da linha neutra, então é uma deformação num ponto qualquer aqui, e a deformação máxima. Então eu faço uma regra de 3, né? Essa deformação num ponto qualquer está para a deformação, na verdade é aqui, né? A deformação num ponto qualquer está para a deformação máxima, né? Assim como y, ó, menos y sobre ρ, que é o valor da deformação, né? Menos y sobre ρ, está para C sobre ρ. O que é o C? O C é a distância aqui, ó, da linha neutra até o topo. Pode ser também até a base, mas como a gente está tratando aqui sempre em relação ao topo, a gente vai fazer em relação ao topo, tá? Então, é a distância entre a linha neutra até o topo. O que é essa distância? Nada mais do que é um y máximo, né? É a distância máxima da linha neutra que eu posso chegar naquela direção, né? Pode ser para baixo ou pode ser para cima, né? Então, o y máximo aqui na direção do topo, eu chamo de C. O C é o y máximo, né? Então, se a distribuição de deformação é linear, então essa relação eu posso fazer uma regra de 3 direta aí, né? Eu posso dizer que epsilon está para menos y ρ, assim como o epsilon máximo está para C dividido por ρ, né? O epsilon máximo, o epsilon com o y, e o epsilon máximo com o y máximo, que é o C. Só que aí eu não coloco negativo no C, por quê? Porque o C ele não é mais uma coordenada, né? O y é como se ele fosse uma coordenada, né? Ele te diz qual é a posição ali em relação a um ponto. O C ele já é uma distância fixa, né? Ele é a distância da linha neutra para o topo ou para a base, é uma distância fixa, não tem como eu mudar, né? O y não, o y é uma distância aleatória qualquer ali dentro da altura da seção transversal, tá? Então o C fica positivo mesmo, tá bom? Então eu posso fazer essa relação para chegar nessa equaçãozinha. Então essa equaçãozinha, o que a gente conseguiu daqui foi tirar o ρ, né? A gente tirou o ρ aqui e a gente está já fazendo uma relação entre a deformação num ponto qualquer com a deformação máxima na seção transversal, com características da própria seção transversal, né? O C e o posicionamento, o Y, o posicionamento do ponto onde a gente quer procurar o epsilon, tá? Então, com essa equação aqui, a gente encerra e na próxima aula a gente vai usar essa equação aqui para começar a estudar as tensões na flexão, né? Porque agora a gente tem, já estudou a deformação na flexão, a gente já tem essa equação que é bem importante, e a gente tem essa equação que é simplesmente uma derivada dessa aqui, tá? E a partir dessa equação e da lei de Hooke, né? Porque agora a gente já conhece, entende as deformações por flexão. Então, se a gente quer agora entender as tensões, o que a gente pode usar? A gente pode usar o que a gente já conhece de deformação, usar o conhecimento que a gente tem da lei de Hooke e começar a tentar traduzir deformação em tensão, tá bom? E aí a gente vai começar a estudar que tipo de tensão.
tensão normal, a gente está falando de deformação normal, então a gente vai entender como funcionam, né, como se distribui e como eu consigo calcular as tensões normais na seção transversal de uma peça, né, sob flexão. Então, é isso. Eu espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham entendido. É um assunto muito interessante esse da flexão, né? E um dos assuntos eu considero um dos mais importantes do curso. Então, espero que tenha sido uma boa aula. Por hoje é só. Até a próxima e tchau.